Glória a Deus, já estamos aí nos conectando com a nossa transmissão ao vivo. Isso aí, meus amados. Já estamos iniciando a nossa transmissão da nossa quinta aula de Cristologia. Mais uma aula de Cristologia aí. Então vai se achegando, os irmãos já vai dando um ok aí. Vai dando um ok aí para nós já estarmos participando aí da nossa aula. Isso aí, meus amados irmãos. Vamos lá. Já estamos aí pronto para nossa aula de Cristologia. Cadê os irmãos que já estão conosco aí para participar de mais uma aula? Dá um sinal de vida aí, meus irmãos. Irmãos já estão por aí já? Cadê os alunos? Nós já vamos iniciar a nossa aula de Cristologia. Vamos falar sobre a nossa aula de Cristologia. Hoje nós vamos fechar aí essa matéria, essa síntese, né? Nós vamos fechar essa matéria de Cristologia, que nós sintetizamos aí alguns assuntos. E vamos, semana que vem, começarmos a nossa próxima matéria. Deixa eu confirmar aqui qual é a próxima matéria da semana que vem. Deixa eu confirmar. Nossa próxima matéria. Paz do Senhor, meus irmãos. Oh, glória. Essa é a nossa próxima. Vamos falar sobre os profetas menores. Aliás, vamos falar dos profetas maiores, né? Menores. Glória a Deus. Vamos dar início a mais uma aula de Cristologia neste momento. Deus abençoe a todos aí. Nós vamos dar início à nossa aula. Vamos fechar esse núcleo, né? Esse módulo. Está fechando aí este módulo aí. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Já estamos aí. Cadê os irmãos? Vamos iniciar a nossa aula. Esta oportunidade. Vão se achegando os irmãos para esta aula maravilhosa que nós estamos iniciando agora neste momento. Vamos dar início a mais uma aula de Cristologia, né? Vamos fazer o encerramento desta matéria nesta noite de sexta-feira, a nossa quinta aula de Cristologia. Nós estamos sintetizando o nosso curso básico em teologia e nós vamos estar aí terminando aí, encerrando a nossa aula de Cristologia. Então, vão se chegando aí para esta mais uma aula, onde nós estaremos aí fazendo o encerramento desta matéria. Já estamos aí ao vivo pela nossa página do Facebook. Vamos iniciar a nossa transmissão agora pelo nosso canal do YouTube. Glória a Deus. Isso aí, meus irmãos, vão se chegando aí para mais esta matéria no nome do Senhor Jesus. Vamos aí para mais uma matéria, vamos fazer o encerramento desta matéria aqui. Já está tudo transmitindo, tudo ok, nossa transmissão. E já estamos aí conectados. Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa sala de aula. Estamos fazendo o nosso curso básico em teologia. Se você ainda não faz parte dos alunos que estão aí realizando este curso totalmente EAD à distância, através das nossas transmissões, você pode estar fazendo. Aí na nossa tela aparece aí o nosso número de contato do escritório da nossa Faculdade Teológica CETAD. Você poderá estar entrando em contato via WhatsApp pela nossa faculdade e estar fazendo aí a sua matrícula. Você poderá estar entrando no site, fazendo a sua matrícula, estará estudando as videoaulas no conforto da tua casa, solicitando as provas para que você venha fazer as provas e aí está realizando esse curso básico em teologia. Queremos passar para você também que este curso
é um projeto que nós estamos realizando devido a esta pandemia, a dificuldade das aulas presenciais. Nós lançamos este projeto Teologia para Todos, esse projeto que foi aí vinculado à nossa Faculdade Teológica CETAD. Nesse projeto Teologia para Todos, você terá acesso aí ao curso básico em teologia. Esse curso, ele que é feito por aula presencial, na sala presencial, com uma duração aí de 2 anos de curso, onde você faz uma matéria por mês. Mas nós sintetizamos a matéria para passarmos o conhecimento de uma maneira bem prática, e nós sintetizamos todas as aulas. Em vez de ser um mês de aula, é apenas uma semana, são 5 videoaulas de cada matéria, onde você está recebendo essa matéria sintetizada para poder, então, partir para níveis mais avançados. E aí sim você terá uma profundidade maior acerca do conhecimento da palavra de Deus. Mas estamos abrindo a janela do conhecimento para a sua vida, para que você possa, então, participar e aprender a palavra de Deus. Nós estamos aqui agora na nossa 5ª aula de encerramento de Cristologia. Então nós vamos falar, dando sequência aí, aquilo que nós já falamos na aula anterior, né? Na aula passada você já participou da nossa videoaula e você também já aprendeu acerca da palavra de Deus. E nós falamos acerca de Cristo, né? Falamos de Cristo revelado no tabernáculo. Na aula passada nós falamos sobre o nascimento de Cristo e algumas coisas a mais aí. Então, nesta noite, nós vamos dar sequência, né? Nós falamos da união hipostática de Cristo, essa união hipostática do divino com o humano. Nós falamos que Cristo é 100% homem e 100% Deus, 100% humano, 100% divino. Que Deus abençoe a todos. E nós vamos então dar início aí a mais uma transmissão. Meus amados irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se fez homem. Na matéria passada você acompanhou o qual nós estávamos falando em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, ok? Então, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, aonde houve um esvaziamento, aonde Cristo esvaziou-se a si mesmo. E ele então, ao esvaziar-se a si mesmo, tomou a forma de homem e, como homem, ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Então, como homem, Cristo, como homem, Cristo, e ó de rei vai viver, Cristo sai da divindade e vem para a terra, como homem, ele vem à terra, e na terra, ele então oferece o sacrifício por nossa vida. Ele morre na cruz, oferecendo um sacrifício mais excelente. Então nós falamos na dispensação que a dispensação do mistério não revelado, na dispensação do mistério não revelado, Cristo estava com Deus, ok? E Yehoshua estava com Deus. Mas aí, Yehoshua, na dispensação do mistério não revelado, se você não assistiu, assista os vídeos anteriores, que nós falamos dessa dispensação. Então, Yehoshua, em todo o Antigo Testamento, se faz presente de uma forma teofânica. Então, ele sai lá do trono de Deus, de Yahweh, e Cristo, então, numa forma hipostática, que é a união do divino com o humano, Então, nessa união do divino com o humano, Cristo se faz homem, como vimos lá em Filipenses 2,5, e aí ele vem
e como homem, ele então segue o seu ministério, né? Aos 30 anos, Cristo inicia o ministério. Então, aos 30 anos, Yehoshua inicia seu ministério e ele então faz o seu ministério. Tem uma duração de 3 anos do seu ministério, ok? Então, por 3 anos, ele cumpre o seu ministério. Nós temos uma matéria que nós iremos fazer, que nós chamamos ela de a história de Cristo. Então, nós vamos tratar sobre toda essa vida de Cristo, desde o seu nascimento até a sua crucificação. Existe uma matéria que nós vamos tratar só isso, no médio bacharel, onde nós vamos nos aprofundar nesses acontecimentos. E nós vamos fazer uma matéria ainda, que é a matéria que nós chamamos de o Evangelho. Essa matéria do Evangelho, essa matéria que é retratada como o Evangelho, nós vamos falar do Evangelho dentro das 4 escritas, né? Escrito por Mateus, por Lucas e por João. Então, dentro desta matéria, nós iremos tratar dos acontecimentos, das parábolas de Cristo, tá? E nós iremos tratar de todas as parábolas. Mas neste momento, dentro desta cristologia, nós queremos mostrar Cristo no decorrer da história bíblica, os acontecimentos. Então, nós já separamos aqui a dispensação do mistério, ó, a dispensação do mistério não revelado. Aí nós temos o Antigo Testamento, ok? Ó, e o Novo Testamento. Então, temos aqui o mistério não revelado e o mistério revelado, ok? Mistério não revelado, mistério revelado. Aí temos aqui a dispensação da graça e da plenitude. Então, nós mostramos nestas videoaulas que você já viu, nós demonstramos para você Cristo passando na dispensação, e Yehoshua passando na dispensação do mistério não revelado, aonde nessa dispensação ele aparece de uma forma teofânica, né? Teofania, que é a aparição de Deus em forma humana ou angelical. Teofania não se refere à aparição dos anjos como homem, mas teofania é uma palavra apenas se referindo à aparição de Deus, de Yahweh, da essência eterna, do alfa, do ômega, do princípio e o fim. Tá? Então, Cristo aparece na dispensação do mistério não revelado de uma forma teofânica, aonde ele galga o seu caminho, comparecendo em todos os eventos do Antigo Testamento, que nós vimos, eventos esses que marcaram na história, e Cristo estava lá. Depois vem o mistério revelado, que é já o nascimento de Cristo. Então temos aqui o nascimento de Cristo, ó. O nascimento de Cristo. Então, quando Cristo nasceu, muda-se a dispensação. E entramos na dispensação do mistério ainda, porque ainda é o Antigo Testamento. Nós já vimos isso nas aulas passadas, que o Novo Testamento só passa a ter vigência, só passa a ter validade após a morte de Cristo, porque todo testamento só tem valor após a morte do testamenteiro. Então, nós já falamos isso, tá? Nas aulas anteriores. Estamos apenas relembrando para darmos prosseguimento nessa última aula. Então, falamos sobre Cristo, ele já estava operando aqui, tá? Mas neste mistério não revelado, ele operava como Deus, né? Ele operava como o próprio Yahweh, porque João nos revela, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, no Antigo Testamento, na dispensação do mistério não revelado, Cristo aparecia como Yahweh, como o próprio Deus, porque era Deus em espírito, ele aparecia em espírito, numa forma teofânica. Mas,
No Novo Testamento, ali adentrando ao Evangelho, ainda valendo o Antigo Testamento, a lei, vemos então Cristo nascendo, o mistério sendo revelado, o mistério que permeou todo o Antigo Testamento, que era Cristo apresentado como o anjo do Senhor, de uma forma teofânica. Então agora ele vem, esvazia-se a si mesmo, ele desce, nasce, como nós falamos na aula passada, e agora o mistério é revelado. E após a sua morte na cruz do Calvário, né, depois de 3 anos, de 30 anos, do seu nascimento até a morte na cruz do Calvário, se passaram 33 anos. 33 anos. Ou seja, Cristo nasce, passa 30 anos, e 3 anos ele cumpre o seu ministério, e com 33 anos, Cristo então morre na cruz. Morre na cruz. Ok? Cristo, nesses 3 anos, ele prepara o sacrifício pela humanidade, porque ele está cumprindo um cerimonial que estava relacionado com o tabernáculo como uma lei eterna do holocausto. Nós falamos isso nas nossas aulas passadas. A lei do holocausto. E o próprio Deus agora determina para que Moisés aplicasse essa lei no tabernáculo. E era uma lei eterna que deveria ser seguida à risca. Então o pecado ele só podia ser expiado pela morte de um inocente. Então Cristo, ele vem e isso acontece de uma forma hipostática. Então o divino faz uma união com o que é humano. Cristo nasce agora e Yehoshua possui corpo físico e sangue para se entregar como sacrifício suave a Deus, um sacrifício, uma oferta perfeita, sem mancha, sem defeito, sem pecado, um único sacrifício que agora ia expiar toda a humanidade. Depois nós vamos ver um conceito que tem alguns que dizem que Deus não aceita sacrifício humano. Se Deus não aceita sacrifício humano, por que ele aceitou o sacrifício de Cristo? Porque Cristo, ele era 100% humano, mas também era 100% Deus. Ele poderia fazer isso por nós, e ninguém na terra poderia fazer isso. Então nós temos aqui o sacrifício de Cristo que expiou o pecado de toda a humanidade. Muito bem. Após o sacrifício de Cristo, começou-se a dispensação da graça, aonde agora quem está operando nessa dispensação da graça é a atuação do Espírito Santo, o Paracleto, o Consolador. Nós vamos ter uma matéria sobre pneumagiologia ou paracletologia, e nós vamos estudar esse agir do Espírito Santo. Então não se preocupe, que nós vamos ter uma matéria que vai cuidar disso. Hoje nós estamos encerrando a matéria de Cristologia, amém? Então nós vamos falar sobre isso em aulas futuras. E aí no período da graça, Cristo, ele permeou o Antigo Testamento na dispensação do mistério, né? Tanto o mistério não revelado como o mistério revelado. Cristo permeou toda a transição da dispensação do mistério revelado para a graça, para passar para a dispensação da graça, porque o próprio Cristo, ao morrer na cruz, dá início à dispensação da graça. Agora a lei não salva mais. Aqui surge a graça, ok? Favor imerecido. Um favor imerecido. Eu e você não merecemos, mas ele deu para nós. Ele quis entregar para nós este favor imerecido. Então,
nós recebemos este favor por Yeshua, essa graça que nos é dada, esse direito de também possuirmos a salvação. Tudo isso pelo trabalhar de Cristo na cruz do Calvário. Então, voltando aqui, o período do seu ministério, desde o seu nascimento, nós vamos ter uma matéria que vai tratar disso. Também vamos ter uma matéria que vai tratar sobre o agir do Espírito Santo. Então, aqui Cristo, estamos no período da graça, aonde após a morte de Cristo, nós vemos aí a ascensão no livro de Atos, né, no capítulo de número 1, houve a ascensão de Cristo. Cristo ascende. Então, vamos ver aqui em Atos, no capítulo 1. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí, meu irmão. E vamos ver isso aqui em Atos, capítulo de número 1. Olha aí. Olhei aí a sua Bíblia. Tem alguns irmãos que já estão conosco. Silvana Veiga, nosso irmão Hermes Luiz está conosco aí acompanhando. Deus abençoe as suas vidas. Aqui também no nosso canal do YouTube, tem uns irmãos que já estão nos acompanhando aí no canal do YouTube. No nosso canal do Twitch, que é o nosso canal oficial da Faculdade Teológica, onde os alunos estão presentes. Está conosco o pastor Osmar, alguns irmãos que já estão também assistindo aí a nossa videoaula deste curso básico de teologia, que foi sintetizado 2 anos de estudo, apenas em 6 meses, uma matéria por semana. Então, se vocês aí não assistiram as aulas passadas, essa é a nossa 5ª aula. Quase tudo isso aqui nós já falamos nas aulas anteriores. Estamos só dando uma complementação, porque hoje nós vamos fazer um encerramento aí. Então, meus amados irmãos, vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, há um mistério muito maravilhoso aqui, que aconteceu o seguinte. Olha aqui. Atos, capítulo 1, no versículo 4 a seguir. E certa ocasião, estando com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E ele lhes disse: não vos importa saber os tempos ou as épocas determinadas pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Depois que lhes disse isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, encobrindo-o dos olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, aos quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então nós temos aí este período. Cristo morre na cruz, ok? Aí Cristo, ele ressuscita, ressuscita, e ele ainda fica com os seus discípulos. Cristo, ele fica com os seus discípulos por 40 dias. Por 40 dias. Depois dos 40 dias que Cristo está com os seus discípulos, ele pega e ascende ao céu. E os discípulos veem, eles contemplam, né? Essa ascensão de Cristo, ela é visível e corporal, né? Ela é visível e corporal. Ó, a ascensão aos céus é visível e corporal. Então, ali não foi uma visão
uma visão assim de fantasma, ou só um teve a visão, como Saulo, quando ele cai por terra, ele está indo atrás, Cristo se apresenta para ele, mas os que estão com ele não veem, eles não veem isto, eles apenas ouvem a voz. Então, aqui não, aqui os discípulos estão lá e a ascensão de Cristo, ela é visível e corporal. Cristo realmente está subindo com o seu corpo aos céus, ele está ascendendo aos céus de uma maneira visível e corporal. E ele fica 40 dias com seus discípulos. Só que e diz para eles, olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E no dia do Pentecostes, no último dia da festa, perceba que no capítulo 2, aproximando-se, capítulo 2, Atos 2:1, olha aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí, meu irmão. Atos 2:1, aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um vento veemente e tal. E no dia do Pentecostes, o Pentecostes, ele acontecia, era 50 dias de festa. E no último dia era o Pentecostes. Então, se passava 49 dias e no 50º dia era o dia de Pentecostes. Então, aqui Jesus ascende aos céus e depois de 10 dias, eles recebem a promessa. Depois de 10 dias, eles recebem a promessa lá em Pentecostes. E aí, o Espírito Santo passa a atuar de uma maneira plena. Então, hoje nós vivemos sobre a atuação do Espírito Santo de Deus, o Consolador, que por causa do sacrifício de Cristo, veio até nós. Então, meus amados irmãos, nós vamos ver que todo esse trabalhar de Cristo, a sua entrega na cruz do Calvário tinha um propósito, ou seja, de revestir a sua igreja, revestir os seus escolhidos para que eles pudessem ser revestidos. E Cristo, como nós já vimos na aula passada, você assistiu na nossa aula de número 4, que Cristo operou porque ele estava cheio do Espírito de Deus, como homem, cheio do Espírito de Deus. E aí agora ele envia o Espírito Santo para estar conosco até o fim. Então, nós não temos o Espírito Santo por um período, como no Antigo Testamento, que o Espírito Santo vinha, ele operava e voltava para o trono. Ele operava no Antigo Testamento de uma forma esporádica. Agora não. Ele vem e faz morada na nossa vida. Então, eu sou casa do Espírito Santo, você é casa do Espírito Santo. Todos que aceitam a Cristo e entregam as suas vidas para Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, agora somos morada do Espírito Santo. E Cristo é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Ninguém da terra, nenhum de nós, nenhum dos seres humanos da terra alcançará o reino dos céus se não for por Cristo. Cristo, ele é o caminho, ele é a porta, Cristo é o acesso, ok? Então, entenda isso, Cristo, ele é o acesso. Mas para que nós possamos acessar esta salvação, para que nós possamos estar dentro desta salvação, Cristo, ao ascender aos céus, ele deixa para a igreja dons. Ele deixa para a igreja dons. Quando eu me refiro à igreja, estou me referindo a cada um de nós. E quando nós nos reunimos como igreja. Então, quando você que é igreja se reúne com seus irmãos também como igreja, a igreja é manifestada e aí tem as ferramentas que Cristo deixou para aperfeiçoamento desta igreja reunida. E também da igreja
que não está reunida, porque não está todo mundo reunido num só lugar. Tem uns que estão reunidos aqui, outros reunidos lá, mas quando Yehoshua olha para você que tem o Espírito Santo, você é a igreja. Só que há uma certa organização. Vamos ver isso? Olha o que aconteceu. Por que nós falamos acerca dessa organização? Nós vamos ter uma matéria, e nesta matéria nós vamos tratar da igreja, tá? Nós vamos tratar acerca da igreja. E nós temos duas matérias que nós falamos da igreja. Nós temos a história da igreja, e nós vamos falar da igreja de uma maneira histórica, como que ela desenvolveu. Você vai fazer ainda essa matéria, vai ser uma semana nós falando sobre isso. E temos outra matéria que se chama Eclesiologia, que nós vamos falar da igreja. E tem outra matéria que é Atos dos Apóstolos, que também falaremos da igreja. Então nós vamos falar da igreja quase que em 3 estágios aí. Então não falte, não perca estas aulas, tá bom? Para que você possa conhecer essa questão aí da igreja. Bom, abra sua Bíblia em Mateus 25. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho, escrito por Mateus, e o capítulo 25. Pega a sua Bíblia aí, meu irmão. Abra ela aí, Mateus 25. No Evangelho escrito por Mateus, no seu capítulo 25, você até já conhece, já sabe, aonde Cristo fala sobre a parábola das 10 virgens, né? Então vamos ver aqui algumas revelações. A palavra de Deus dita por Jesus, porque aqui é um relato que foi escrito por Mateus. Mateus foi o escritor, porém o autor das frases, quem falou, quem está falando, é o nosso Salvador, nosso Redentor, Jesus Cristo. Então, Yehoshua HaMashiach está falando aqui. E Mateus está registrando, então, o que ele está falando. Só encontramos esta parábola só no Evangelho, em Mateus. Não encontramos em outro Evangelho esta referência. Então, perceba que no Evangelho escrito por Mateus, ele está dizendo o seguinte, eu vou ler aqui para nós entendermos o trabalhar de Cristo. Então o reino dos céus, está falando sobre o reino dos céus. Okay? Então o reino dos céus será ou acontecerá. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. E à meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta.
Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bom, nós vemos aqui Cristo quando ele está falando com os seus discípulos, ok? Você começa lá no capítulo 24, onde fala do Sermão da Montanha, e aí você vai ver no capítulo 24, tá? Mateus 24, no versículo 3, dizendo assim, ó: estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Então, o tema ali, o contexto, é Cristo falando da sua vinda e do fim dos tempos. O contexto é Cristo falando para os seus discípulos, ou seja, para aqueles que seriam a sua igreja, para aqueles que, a partir dali, estariam fazendo a sua vontade, disseminando a sua palavra em todo o lugar. Então, ele não estava falando para as pessoas em geral, mas para um grupo seleto de discípulos que o seguiam. Então, nós vemos aqui que ele começa a falar sobre a grande tribulação, ele fala sobre a vinda do Filho do Homem, ele está retratando assuntos da sua vinda para então realizar a dispensação da plenitude, onde todas as coisas se convergeriam a Cristo. Então nós vemos aqui, ele falando dentro do capítulo 24, onde ele fala acerca da vinda do Filho do Homem, ele fala sobre vigilância, que eles deviam estar vigilantes para esses acontecimentos. Fala da parábola dos dois servos que serviam, só que ele agora vai tratar de um assunto no capítulo 25, porque o capítulo 25 é seguimento do capítulo 24. Então não podemos ler só o 25, nós vamos fazer uma matéria sobre homilética, hermenêutica, exegese, né? E você não pode ler só um pedaço do contexto, você tem que entender todo o texto, o que está acontecendo. Então o capítulo 25 é um complemento do capítulo 24. E aí nós sabemos o contexto que ele está falando, da sua vinda, do fim dos tempos, dos acontecimentos. E aí ele coloca, ele encaixa no meio da sua fala uma parábola sobre 10 virgens, uma maneira figurada, uma maneira dele comparar as 10 virgens com os assuntos que ele está relacionando naquele momento. Perceba, meu irmão, que Jesus vai falar que o reino dos céus é semelhante. Então ele está fazendo uma semelhança, está fazendo uma comparação do reino dos céus com a parábola das 10 virgens. Então ele está falando o seguinte, ó, ele está falando que tinham 10 virgens, ó, 10 virgens. 10 virgens, ok? 5 eram prudentes e 5 não, e aí o relato histórico. Então, ele está falando, Jesus está falando dentro de um contexto judaico. Ele está dando a entender, dentro da cultura que os judeus ali estavam, tinham a compreensão acerca de um casamento. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, ele está dizendo que existe uma noiva, ele está dizendo, existe uma noiva, deixa eu pôr aqui, deixa eu pôr aqui, vai, pôr aqui. Existe uma noiva, ó. Existe uma noiva, por que existe uma noiva? Existe uma noiva porque existe um noivo. Se existe um noivo, tem que ter uma noiva. Olha o que ele diz aqui, ó. Demorou o noivo, no versículo número 5, demorou o noivo, eles estavam esperando o noivo. Então, existe uma noiva e existe um noivo. Existe um noivo. E existe uma noiva e existe um noivo. Vamos lá. E existem 10 virgens. Existem 10 virgens. Vamos pôr aqui as 10 virgens.
Ó, vamos colocar aqui. Para nós entendermos essa compreensão. Existem 10 virgens. Então existe a noiva e existem as 10 virgens. Então nós temos aí uma noiva que está dentro da parábola. Temos as 10 virgens, que está também pautada na parábola. Temos um noivo, tá? Só que a noiva ela está em oculto, ela não está tão em evidência. Por que que a noiva não está em evidência? Porque a evidência que Yehoshua quer falar, Cristo ele quer evidenciar as virgens, ó. Ele quer evidenciar as virgens. Então, as virgens estão em evidência nesta parábola, porque ele está dialogando com seus discípulos. Por isso ele fala das 10 virgens. As 10 virgens aqui não estão representando a noiva. As 10 virgens estão representando alguém, mas não a noiva. Então, o direcionamento de Mateus 25 é sobre as virgens. Até aí tudo bem? Eu estou indo devagar para você entender e eu chegar no que eu quero falar para você, o que Cristo deixou para a igreja. Então, o direcionamento aí são as 10 virgens. Então, numa tradição de um casamento judaico é muito profundo, nós não vamos entrar em muitos detalhes, até porque o nosso tempo é precioso e também muito curto, nós precisaríamos de mais tempo, mas eu recomendo para você um livro bom para você ler, é sobre costumes e cultura judaica, é muito bom você procurar este livro e tê-lo, Usos e Costumes Judaicos. Então, o judaísmo, eles tinham uma visão diferente de casamento, como a nossa cultura ocidental tem, né? O ocidental aqui tem. Então aqui nós temos uma cultura diferente, ainda mais hoje, né? Ainda mais hoje, que está bem diferente até dos tempos passados. Mas vamos lá. Então nós temos aqui na parábola as 10 virgens que estão em evidência. Temos aqui uma noiva que não está em evidência, você não vê falando aqui da noiva, você só vê falando do noivo e das virgens, mas a noiva tem, porque esse noivo aqui, muito cuidado, esse noivo não ia casar com as virgens. É isso que muitas pessoas, ao interpretar esta palavra, cometem erros de interpretação e não conseguem entender o que Cristo está falando. Porque o noivo, irmãos, ele não vai casar com 10 virgens, ele não pode casar. Se ele casar com 10 virgens, ele é bígamo e Cristo não comete bigamia. Cristo ele vem buscar uma noiva, que é a igreja. Estamos falando noiva porque ela está inculta nesta parábola, mas é a igreja. Cristo vem buscar a sua igreja. Então temos aqui uma noiva que está em oculto, porque a noiva é um mistério. A noiva aqui é um mistério. Parece que ela não está bem definida ainda. Ela está numa situação que ela não está bem definida. Mas ela está ali, porque ele está falando de um casamento. Então, se tem um casamento, tem um noivo, tem que ter a noiva, irmão. Tem que ter a noiva. Então, a noiva está em oculto no texto. A evidência são as 10 virgens, só que esse noivo não vem buscar as 10 virgens. Primeiro ponto que nós temos que prestar atenção, ó, o oica. Observação, interpretação, correlação e aplicação. Nós falamos sobre isso em aulas passadas. Se você já participou, já assistiu a nossa aula de introdução bíblica, você vai aprender isso. Então, observamos isto. Observação. A noiva não está em evidência, mas as virgens estão em evidência. No contexto desta palavra, Cristo está falando com seus discípulos, falando sobre o fim dos tempos, falando da tribulação, falando da sua vinda, falando do período que vai acontecer. E aí ele entra com esta parábola em Mateus 25, né? Ele entra com esta parábola aí para que possamos entender. Então, haviam 2 estágios do casamento. Eu vou pôr só 2 estágios, tá? Vou colocar aqui, ó, 2 estágios. 2 estágios. Pronto. Vai ficar bem mais fácil. Para não confundir você, porque eu tenho muita coisa para falar e se eu for falar não vai dar tempo. Então, 2 estágios do casamento. Então, vamos lá. Os 2 estágios, no primeiro estágio, deixa eu apagar aqui. Você já sabe que é Cristo. Tá? Vou apagar aqui também os 2 estágios.
Pronto, não precisa disso aqui. Deixa eu apagar aqui 25 também. Pronto. Tem mais espaço na lousa, que minha lousa é pequena. Então, vamos por aqui Mateus 25 menorzinho. Pronto. 2 estágios. No primeiro estágio, o noivo, o que ele fazia? Ele ia à casa da noiva. Então, o noivo, ele ia na casa da noiva, tá? Por que ele ia lá na casa da noiva? Ó, é a casa da noiva, casa da noiva. Então, o noivo vinha na casa da noiva, tá? Para pagar o dote. Ele pagava o dote para o pai da noiva. Ele pagava o dote para o pai da noiva. Caiu aqui a transmissão. Peraí, irmãos, peraí, deixa eu dar. Caiu aqui a transmissão, peraí. Caiu a transmissão aqui, deixa eu voltar aqui. Não sei porque caiu. Bom, ele tinha que voltar. Ele tinha que ir à casa da noiva. Então, ele ia na casa da noiva, né? Ele ia da casa da noiva. Oh, caiu de novo. Tá caindo a transmissão do YouTube, irmãos. Deixa eu copiar aqui rapidinho para eu pôr para rodar de novo. Tem irmãos que estão assistindo, eles vão ficar sem ver. Tá? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, deixa eu ver se vai reconectar. Aqui no Facebook tá bom. No Twitch também está funcionando normal, mas no YouTube deu uma queda e nós já estamos aí reconectando os irmãos do YouTube. Pronto, voltamos. Voltamos ao ar aí com os irmãos do canal do YouTube. Voltamos aí ao ar. Tá bom, meus irmãos? Desculpa aí que caiu, mas já voltamos aí ao ar. Então, voltando aqui, meus amados. Então, o noivo, no primeiro estágio do casamento, o noivo ia na casa da noiva pagar o dote. Ó, ele vinha pagar um dote. Ok? Então ele pagava o dote para o pai da noiva. Pai da noiva. Ok? Ele pagava o dote para o pai da noiva e o valor desse dote, quem dispunha, quem determinava o valor a ser pago era o pai da noiva. E aí o noivo pagava o dote e voltava. Ele pagava o dote. Ele pagava o dote e voltava para preparar uma casa para a noiva. Ó. Então, o noivo, ele fazia o quê? Ele vinha até a casa da noiva, pagava o preço, o valor do dote estipulado pelo pai da noiva, e aí voltava. Aqui ele assinava um contrato, né? Ele assinava um contrato. Ele pagava o dote e assinava, contrato, casamento. Então ele assinava um contrato de casamento, ele pagava o dote, assinava um contrato de casamento e a noiva já era considerada casada, mesmo eles não tendo ainda relação nenhuma. Ela era considerada casada, desposada. E ficava agora aguardando, quando o noivo terminasse de preparar a casa, aí o noivo vinha buscar a noiva. Tá? Então aí ele vinha buscar a noiva. Vamos lá. Eu estou consertando nosso desenho aqui, tá? Peraí. Ó. Então o noivo vinha, pagava o dote
o pai da noiva, ó, pagava o dote, o pai da noiva, o noivo vinha, pagava o dote para o pai da noiva, que era um valor que o pai da noiva estipulava, assinava um contrato de casamento e voltava para preparar uma casa para a noiva. Para quê? Porque quando a casa estivesse pronta, aí ele vinha buscar a noiva. E esse noivo, ele contratava virgens segundo as suas posses, né? Então, segundo as suas posses, ele contratava as virgens, e essas virgens que eram contratadas eram para cuidar, ó, as 10 virgens é para cuidar da noiva. Era para cuidar da noiva, ó, e iluminar o caminho. Então elas cuidavam da noiva, eram exclusivamente para cuidar da noiva e iluminar o caminho quando o noivo viesse buscar a noiva. Porque o noivo aqui, ó, o noivo, daqui a pouco você vai entender, o noivo, ao vir buscar a noiva, ele mandava um mensageiro antes. Ele mandava um mensageiro. Vinha um mensageiro aqui, ó. Vinha um mensageiro. Um mensageiro, né, de plena confiança do noivo. E ele vinha avisando, ó. Ele vinha avisando. Ó. Eis, vem o noivo. Então esse mensageiro ia na frente, ele levava presente para a noiva, ó, tá aqui, presente, ele mandava sempre um mensageiro para ver como que estava a noiva, para olhar a noiva, e no dia que ele fosse buscar a noiva, o mensageiro ia na frente avisando que o noivo estava chegando, para que ele não chegasse tão de surpresa, então vinha avisando. Dentro da cultura judaica, o noivo, aqui, o noivo buscava a noiva dentro da cultura judaica às 7 horas da noite, ó, às 7 horas da noite. 7 horas da noite ele vinha buscar a noiva. Isso era um costume. Só que tardando o noivo. Por que tardando o noivo? Porque deu 7 horas, o noivo não apareceu. O mensageiro já tinha avisado que tal dia ele ia chegar. Deu 7 horas, ele não chegou. Deu 8 horas, ele não chegou. Deu 9 horas, ele não chegou. Porque havia um costume. Então, naquele horário, o noivo já estava chegando e a noiva já estava pronta. Então, a noiva estava pronta. As suas damas de honra, isso aqui são as damas de honra. Quando tem um casamento aí na nossa cultura ocidental, não tem as damas de honra, os convidados, os padrinhos, então, e os padrinhos dão presente, agora está se perdendo esse negócio de dar presente, né? Mas antigamente, dentro da cultura judaica, as virgens cuidavam da noiva. Mas quantas virgens cuidavam? As virgens eram contratadas segundo as posses do noivo. Então, se o noivo tivesse bastante dinheiro, bastante posse, ele podia contratar bastante virgens para que a sua noiva ficasse bem cuidada. Nesse contexto, Cristo, ele fala de 10 virgens. Então, nesse contexto, nós estamos falando de 10 virgens. 5 eram prudentes. Ó, 5 eram prudentes. Então, nós temos aqui 5 que eram prudentes. Então, eu estou pintando de azul as que eram prudentes. Ó, 5 era prudente. E 5 aqui, ó, 5 era louca, 5 era doida da cabeça, era cabeça batida, ó. Então 5 era louca, tá? Elas são consideradas como loucas, e louco é aquele que não tem controle nas suas faculdades mentais. Então ele não raciocina, ele não pensa, ele não sabe se está perdendo, ganhando, ele não tem sentimento, não tem compreensão real de valores.
Então, tem as 5 prudentes e as 5 loucas, tá? É isso que Jesus vai ensinar na sua parábola. Então, ele está falando sobre essa questão desta cultura do casamento, ok? Aí o mensageiro vinha avisando, eis que vem o noivo, mas deu 7 horas, o noivo não vinha. Deu 8 horas, nada de o noivo vir. Aí todas dormiram. Eu já vi pregadores dizerem que as prudentes, as loucas dormiram e as prudentes não. Mas o texto diz que todas dormiram. Todas dormiram. E quando vem o mensageiro gritando, eis que vem o noivo, sai ao seu encontro, porque quando o noivo vinha, a noiva tinha que sair e se encontrar com o noivo. Ela não ficava esperando o noivo, ela saía ao encontro do noivo. Quando avisava, o noivo está vindo, então ela já saía ao encontro. Como era 7 horas da noite, que era o costume deles virem, então elas tinham que ter lamparina acesa e o azeite. O que aconteceu? Por que estava faltando azeite para as loucas? Porque as loucas não levaram o azeite com elas. Elas acharam que não, na hora que der 7 horas, a gente acende a lâmpada e normal. Só que aconteceu um imprevisto, porque o noivo não chegou na hora em que eles esperavam. O noivo veio numa hora em que ninguém esperava. Então, quando vem o noivo, elas estavam dormindo, foram acordadas com um aviso, as loucas foram acender as lâmpadas e diz o texto que as lâmpadas se apagavam. Por que apagavam? Porque não tinha mais azeite. Elas não tinham reserva de azeite. O azeite da lâmpada já estava acabando. Então, como que elas iam sair junto com a noiva e iluminar o caminho? Porque naquela época não tinha sistema de energia elétrica na rua e postes na rua como tem hoje. Você sai na rua, mas tem iluminação, né? Lá não tinha. Então, quem iluminava o caminho era as virgens. E aí as loucas falaram, nos dá do seu azeite, porque vocês têm. Não, se nós entregar do nosso para vocês, aí vai faltar para nós tudo. Aí já pensou, no meio do caminho acaba o azeite da lâmpada? No meio do caminho acaba a luz? Aí como é que nós vamos se encontrar com o noivo? E aí essas que eram prudentes, deixa eu colocar aqui, prudentes, ó. Prudentes, elas então saíram, prudentes, e aqui, deixa eu colocar em vermelho aqui, as loucas. E as loucas foi comprar azeite, elas não tinham, foram buscar, né? E aí que elas foram buscar, quando voltaram, cadê a noiva? Já tinha se encontrado com o noivo. Cadê as amigas virgens que estavam lá? Já tinham entrado para as bodas, já tinham entrado e tinha fechado a porta. E elas começaram a bater na porta, abre-nos a porta, abre-nos a porta. E aí o noivo disse que não podia mais, não tinha mais jeito, já tinha passado o tempo. O que Jesus está querendo dizer nesta parábola? O que Yehoshua está querendo ensinar? Ele está falando sobre o contexto, os acontecimentos do fim dos tempos, sobre a tribulação, sobre o que vai acontecer. Então ele está dizendo claramente que ele vai vir buscar a noiva. Ele vai vir buscar a noiva. Só que a noiva não está em evidência, porque ele não quer falar da sua igreja agora. Ele não quer falar da igreja. Ele quer falar das virgens que têm que estar preparadas. Ele quer falar sobre isto. E aí nós vamos ler a palavra de Deus em Efésios. Abra sua Bíblia aí. Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Abra sua Bíblia aí. Efésios, vamos abrir aqui. Efésios, capítulo de número 4. Efésios 4, 11. Que são os dons que as virgens foram dadas, né? Então, veja bem, eu quero ler bem devagar isso aqui, porque há uma interpretação muito gloriosa e muitos desconhecem.
E muitos pregam esta palavra, mas não sabem o que Cristo fez para a igreja. Porque Cristo deixou dons para a igreja. Ó, eu vou falar da igreja. Eu vou desenhar aqui uma igreja. Sim, só para... né? Então isso aqui é a igreja, tá? Ó, igreja. Mas lembrando que igreja é eu e você. Eu apenas estou usando de uma maneira para que você possa compreender. Então Cristo, ele deixou dons aqui, ó, dons para a igreja, que são chamados de dons, ó, ministério. Dons de ministério, ministério de ministração, ok? Nós temos uma mente que nós imaginamos ministério. Quando fala ministério, você já imagina um CNPJ, você já imagina uma placa de igreja. Eu estou falando de ministério, de ministrar, ministria. Então ele deixou dons de ministria, dons de ministério, dons de ministrar. Para o quê? Para a sua igreja, para eu, para mim e para você. Para nós, para os servos, para os lavados, para os remidos, para os reconciliados, para aqueles que fazem parte da igreja, ó, do corpo de Cristo. Então, esse é o ministério do corpo de Cristo. Vou até mudar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, corpo Cristo, pronto, mais fácil. Eu quero abrir a sua mente para isso. Não quero que você fique pensando só em placa, 4 paredes. Não, eu quero que você abra a sua mente para a sua vida no altar do Senhor. O que Cristo fez por você e o que Ele deixou para ministrar sobre a nossa vida. Ó, a palavra de Deus diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, da ministria, e para a edificação do corpo de Cristo. Edificação do corpo de Cristo. Não estou falando de uma placa, não estou falando de uma etnia, não estou falando de um CNPJ, eu estou falando de vidas que se renderam a Cristo. É disso que eu estou falando. Então vamos entender o que eu estou falando nesta noite, amém? Então é isso aí que nós estamos falando. E ele fez o quê? Ele deixou uns, ó, ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então temos aqui, ó, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ok? Ele deixou esses dons. Esses dons que ele deixou aqui, ó. Por que ele deixou esses dons? Porque ele foi preparar a casa, para a sua noiva. Olha aqui, então agora vamos colocar Cristo no contexto da parábola. Olha então, Cristo no contexto da parábola. Então temos aqui o noivo. Quem é o noivo? Vamos pôr aqui, Yehoshua. Ok? Yehoshua. Cristo é o noivo. Aí Cristo, ele veio à casa da noiva. Aonde que é a casa da noiva? A casa da noiva é a terra. Então Yehoshua sai do reino dos céus
Ele sai da sua glória, se despoja da sua deidade, se faz como homem e esvazia-se a si mesmo. Na aula passada nós falamos sobre isso. Esvazia, tomando a forma de homem. E ele agora vem para a casa da noiva, para a casa daquela que ele almeja comprar, pagar o preço. Quem determinou o preço de pagamento pela noiva? Quem determinou foi o pai da noiva. A noiva são aqui, os homens, homens. Quando eu me refiro a homens, também estou me referindo às mulheres, aos viventes da terra, todos os homens da terra, porque Cristo morreu por todos, pagou o preço por todos, mas nem todos querem aceitar este casamento, este enlace matrimonial de Cristo com aqueles que o aceitam. Isso é uma aliança. Este casamento não é literal. Este casamento é uma aliança eterna com Yehoshua, é um casamento eterno com ele. Você quer participar deste casamento? Aceite a Cristo, mude a sua maneira de pensar e de viver, e aceite isso. Então nós temos aqui, Cristo, ele vem até a casa da noiva. Na casa da noiva, ele vai pagar o preço para o pai da noiva. Qual foi o preço que Deus determinou? O preço para o pecado tem que ser um sangue de inocente. Um inocente tem que morrer. Este é o preço para expiação do pecado. Em toda a lei cerimonial mosaica, existe um preço referente. A salvação é de graça, porque Jesus pagou o preço. Você não está entendendo, meu irmão? É de graça para mim e para você, mas Cristo pagou o preço. O noivo aqui pagou o dote. O dote era estipulado pelo pai da noiva. Então, segura aí, é isso que Cristo está querendo dar a entender para eles naquele momento, dizendo: eu vou pagar o dote, eu vou ter uma aliança, e esta aliança é eterna. Eu não vou quebrar aliança com a minha igreja. Então ele paga o dote, e desse dote tem um contrato. Cristo assina um contrato. Tem um contrato. Ele firmou um contrato. Ele deixou a escritura. Ele fez um testamento. Ele deixou tudo preparado, dizendo: está aqui, é real, é verdadeiro. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Glória! Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu estou querendo chegar lá para nós. Vamos devagar. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Só que ele contratou virgens. Quem são as virgens aqui? As virgens, as virgens. Aqui, as virgens são o ministério. As virgens são o ministério. Isso aqui é o ministério. Ministério. É o ministério. A ministria. Aqueles que irão ministrar. Aqueles que estão incumbidos da ministração, eles fazem parte do ministério, eles foram dados a esta ministria, eles foram entregues a este ministério. Isso aqui não é placa de igreja, isso aqui é um ministério, isso aqui é algo espiritual, que Cristo, que o noivo deixou para cuidar da noiva, dos escolhidos. Então vamos lá. Só que dentro deste ministério, ele está dividido em dois. O ministério, as virgens são o ministério, a ministria. Só que essa ministria aqui, esse ministério, eu estou falando ministria para tirar da tua mente a ideia de ministério, placa de igreja. Porque com o passar dos anos, nós assimilamos ministério à placa de uma igreja. Pode ver que você fala: que igreja você é?
Qual é o ministério? Meu irmão, o ministério de Cristo não está ligado a uma placa ou um nome de igreja, não. O ministério está ligado aos dons de ministria de Cristo para a sua igreja, invisível e inomada. Tá? Vamos entender isso aqui. Vamos desmistificar esse negócio aí, que tem muito irmão mistificado. Ó. Então, as virgens representam o ministério que Cristo deixou para quê? Qual é a ministria desse ministério? Olha aqui, Efésios capítulo 4, versículo 12. Ó, aperfeiçoamento dos santos, ó, primeiro, aperfeiçoamento dos santos. É isso aí. Aperfeiçoamento dos santos. Olha aí. É a primeira medida. Eu estou aqui no versículo 12. Pode olhar na sua Bíblia. Efésios, capítulo 4, versículo 12. Aperfeiçoamento dos santos. Desempenho do ministério. Ó. Desempenho do ministério ou da ministria. Desempenho do ministério e edificação, ó. Edificação do que? Da igreja? Do corpo de Cristo, ó. Então, é para isto que Cristo deixou o dom do ministério, da ministria, ok? Então, a ministria que são as virgens. Poxa, pastor, mas tem 5 dons ministeriais para a ministria e tem 10 virgens. Por que tem 10 virgens? Porque 5 são prudentes, 5 são prudentes e 5 é o quê? Louco. 5 é prudente e outro é louco. É louco. Cinco é prudente e 5 é louco. Ou seja, 5 vai entrar com a noiva. Por quê? Porque trabalhou para o aperfeiçoamento, trabalhou para o desempenho e trabalhou para a edificação. Então 5 vai estar aprovado, mas 5 vai estar reprovado. Então, esse dom de ministria, você tem que entender. Nunca generalize, porque tem aquele que tem o chamado, que tem o dom, que tem a ministria dentro da presença do Espírito, e tem aquele que é louco, que é doido, desconsidera tudo. Não, apaga tudo, não é assim. Por quê? Porque ele usa do dom ministerial para o seu próprio benefício, não visando o benefício do corpo de Cristo. Porque a noiva aqui, ó, esta noiva aqui, ó, esta noiva, ela também se chama, ó, corpo de Cristo. Ok? Ó. A noiva também se chama corpo de Cristo. Então, a ministria, primeiro, aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Os que fazem parte do corpo de Cristo. Então, essa ministria é voltada para os santos. Segundo, para o desempenho do ministério, porque cada santo irá desenvolver uma ministria para dar seguimento, para que o corpo de Cristo cresça. Cristo não fez um corpo que é estático, um corpo que não cresce, que não se desenvolve, não. O corpo de Cristo, ele desenvolve, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Então, cada santo
vai também desempenhar a ministria. Então, esses ministérios é para que o desempenho do ministério, para que ele também desenvolva e edificação do corpo de Cristo. Então, tudo que está enquadrado aqui nesse dom ministerial que não servir para isso aqui, meu irmão, está tudo fora do contexto do que Cristo queria. Então, aquele que está aqui, que não está fazendo isso aqui, que tem que servir para isso. Então, vamos lá, um apóstolo. Se o apóstolo não estiver sendo usado para aperfeiçoar o santo, para desempenhar o ministério e para edificar o corpo de Cristo, esse camarada é louco. Então, ele está aqui, ó. Está sem azeite, está dormindo, e na hora que o noivo chegar, ele está despreparado para seguir com o corpo de Cristo, com a noiva. Então, se ele estiver despreparado, ele não seguirá junto com o corpo de Cristo, que é a noiva. Então, a noiva aqui, ela está em oculta na parábola. Ela não está em evidência, porque Cristo está dando evidência justamente para os seus discípulos. Olha, vocês estão agora sendo chamados, vocês estão agora me seguindo, vocês estão agora aprendendo, vocês estão agora me ouvindo, porque eu preciso que vocês hajam a favor do corpo de Cristo que vai se formar, da noiva que eu venho buscar futuramente. Essa noiva que é a minha igreja invisível, que está em vários lugares e precisam agora que os meus dons sejam usados para aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho ministerial deles e para a edificação deste corpo chamado corpo de Cristo, esta noiva que eu venho buscar numa hora em que ninguém espera. Todo mundo está esperando às 7 horas. Mas o noivo tarda. Eu já vi pessoas dizer, Jesus podia vir buscar a igreja agora. Por que Jesus não vem agora buscar a igreja? Porque ele não vem no tempo que nós esperamos. Ninguém sabe. Quantos que não fazem conta da vinda de Cristo? Ah, Cristo vai vir no ano 3000, no ano 2000, no ano 1000. Ninguém sabe, meu irmão. Ele vai vir numa hora em que ninguém espera. Porque a hora é dele, não é nossa. Então ele está dando a entender isso aqui, ó. Pegou aí? Pegou a revelação, pegou a visão, ele está dando a entender isso aqui. Então a noiva, ela está em oculta, tá? E o corpo de Cristo. Então esses dons de Efésios 4:11 são as 10 virgens, o prudente e o louco. Por isso as 10 virgens. Então nós temos aqui o apóstolo prudente e o apóstolo louco. Temos o profeta prudente, que tem azeite, que está aqui, ó, do lado do corpo de Cristo, trabalhando em favor da noiva, e tem o profeta louco. Tem o evangelista prudente, que está aqui também junto, ó, temos aqui o apóstolo, temos aqui o profeta, temos aqui o evangelista prudente, que está aqui, também trabalhando em favor do corpo de Cristo, e temos aqui o pastor, o pastorado, trabalhando o prudente, trabalhando em favor do corpo de Cristo, corretamente, com prudência, ensinando, aperfeiçoando os santos, desempenhando o ministério, edificando o corpo de Cristo, trabalhando para que a noiva esteja bem cuidada, com a sua lamparina, com o seu óleo aceso. Está aqui o seu óleo, ele está revestido, é prudente, é estudado. Temos aqui também o mestre, que é o mestre prudente, que toma cuidado, não brinca com a fé dos outros, né? Está aqui cuidando, mas também tem o louco. Esse aqui, irmão, o apóstolo louco, ele está preocupado com status, com a soberba, está preocupado com o dinheiro dele, tem, se ele não tem, se a igreja é grande, se a igreja é pequena. O profeta aqui, ele está preocupado, irmão, dele ter seguidores. Hoje está cheio de profeta preocupado com o seguidor. Meu irmão, eu não estou preocupado com o seguidor, não. Eu estou preocupado em fazer a vontade de Deus. Porque esse profeta, ele só está preocupado com o seguidor. O negócio dele é profetizar, é trazer revelação que nem Deus sabe de onde vem. Irmão, tem coisas que eu ouço que, meu Deus do céu, estão perdendo o temor de Deus. Estão perdendo o temor de Deus. Então, para mim, é profeta louco.
Porque Cristo vai vir e ele não está preparado para ir junto com a noiva, para ir junto com o corpo de Cristo. Ele é um ministério que está louco, que está doido, está perdido, está desvirtuado. Temos também aqui o evangelista, que não evangeliza mais. Está cheio de evangelista que não evangeliza mais. Né? Deus está dizendo, quem há de ir por nós? Mas não tem ninguém mais que vai. Não tem, ninguém que quer evangelizar. Os evangelistas tudo louco. Mas temos os prudentes aí, não podemos generalizar. Por isso que Cristo está falando, tem 5 que é prudente, tem 5 que é louco, porque tem os dois lados. Tem os prudentes, tem os loucos da cabeça, os doidos. E tem mestre também, irmão, que tem pessoas que traz cada revelação. Meu Deus, eu não sei de onde que tira. Tem coisa que não dá. Meu irmão, não dá. Meu Deus, dá até medo de conversar com algumas pessoas. Eu tenho pessoas que eu não gosto de conversar, porque dá até medo. Vão para um lado, irmão, que você vê que está totalmente fora, não tem sentido nenhum. Então tem também os mestres aqui, que não estão trabalhando para que seja aperfeiçoado os santos, para que seja desempenhado o ministério e para que seja edificado o corpo. Não, pode ficar da sua vida de qualquer jeito, isso aqui não pode, isso aqui é besteira, não precisa, esse outro aqui também não precisa. Estão até tirando algumas coisas que são doutrinas bíblicas de Deus, doutrinas de Yahweh, coisas que Yahweh não abre mão, porque Yahweh nunca vai abrir mão do pecado. Ele ama o pecador, mas ele detesta o pecado. Então nós estamos vivendo dias muito difíceis. Para ser sincero aos irmãos, nós estamos vivendo dias que está tendo muito mais louco do que prudente. Eu acho que esse número aqui, porque aqui o número aqui foi 50%, né? Mas eu acho que se fosse hoje, dessas 10, eu acho que apenas 2 ia ter azeite para acompanhar a noiva, porque está difícil. Então, mas é 10 porque ele quer falar justamente dos dons ministeriais que ele deixou para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para a ministria do ministério, para que seja ministrado. Então, vamos ver aqui como que funciona isso para a igreja. Vamos ver como é que funciona isso. Como é que funciona essa ministria aí, tá? Então, Mateus 25 não é direcionada ao corpo de Cristo. Mateus 25 é direcionado ao ministério que está responsável de aperfeiçoar, desempenhar e edificar o corpo de Cristo. Então são 3 coisas, aperfeiçoar, aperfeiçoamento, desempenhar, o desempenho e a edificação. É isso que está retratando aí. Então, para que nós possamos aqui continuar, vamos falar do apostolado. Né? Dá tempo? Deixa eu ver se dá tempo. Ver se dá tempo de nós falar. 9h24. Vamos falar rapidinho? Acho que vai dar tempo. Então, você que está me acompanhando aí, nós vamos falar do apostolado. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Uns falam que é a mão ministerial, né? E o apóstolo é o dedão é o apóstolo, né? Que está aqui na lateral, é o único que está aqui, é o apóstolo, que ele usa para dar apoio em tudo, ele dá apoio em tudo, tudo que você vai pegar, você usa, né? Se você tirar o dedão, vai pegar assim, parece que está faltando, né? Então, é o que dá apoio, então o dedão é o apóstolo. Aí depois vem o indicador é o profeta, que é o que aponta, é o profeta, então o indicador é profeta. Aí vem o evangelista, que é o maior de todos, né? O evangelista é o maior de todos, porque o evangelista é aquele que sai na frente, sai na frente. Então ele vai na frente, evangelizando, desbravando, ganhando almas, então ele sai na frente. Aí depois nós temos aqui o pastor, que está entre o que sai na frente. Então, depois daquele que sai na frente, vem o pastor para dar o ensino, para dar o apoio ali. E aí temos, por último, o mestre, que é o dedo minguinho, né? O menorzinho. E o mestre, aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Então, ele é o menino, ele é o minguinho. É o que mais tem conhecimento, mas é o mais
o mais pequenininho. Então, alguns ensinam assim, a mão ministerial, tá? Mas nós vamos falar aqui sobre os apóstolos. Sempre há vamos dizer, uma discrepância sobre se existe apóstolo hoje. Então, nós vamos tentar explicar um pouco sobre o apostolado. Ó, apóstolo, do grego enviado, ok? Apóstolo do grego enviado. Então, existem 4 classes apostólicas. Eu vou pôr 4 classes apostólicas para você entender, tá? Porque apóstolo é enviado. Então, uma pessoa que é enviada, ela pode usar o nome de apóstolo porque alguém a enviou. Agora, o enviado, apóstolo como enviado, não é a própria pessoa enviar ela. Eu sou apóstolo. Aí é o autoconsagrado, né? Eu sou apóstolo porque eu fui lá para Minas e eu me enviei para lá, e eu sou apóstolo porque eu mesmo me enviei. Então, esse enviado não é apóstolo, porque o apóstolo é enviado por alguém. Ó, então vamos lá. Então eu vou colocar aqui a primeira classe, né? Ó, primeiro, o apóstolo, que é o enviado aqui por Yahweh. Ok? Vamos pôr aqui, é Deus. Quem é o único apóstolo que foi enviado por Deus? Cristo. Então temos aqui Yehoshua. Ó, Yehoshua. Quem enviou Jesus aqui na terra? Olha, quem enviou Jesus foi o próprio Deus. O próprio Deus enviou Jesus aqui na terra. Olha aqui, no nosso material aí você vai encontrar, tá? Na página número 28 do nosso material. Olha aí, Hebreus 3:1. Hebreus 3:1. Vamos ver o que diz o texto? Vamos ver lá, Hebreus. Ó, Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, fixai sua mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Oh, glória! Fixai sua mente em Jesus. Fixai sua mente em Jesus. O apóstolo, com A maiúsculo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, Yehoshua, ele é apóstolo. Por que ele é apóstolo? Porque ele foi enviado. Ele é apóstolo porque ele foi enviado. Por quem? Por Deus. Olha, Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, primeira classe apostólica, o enviado de Deus. De Deus. Cristo e Yehoshua, que veio direto do trono de Deus à terra. Tem mais alguém que foi enviado, que andou, que se fez homem, que morreu? Não. Cristo foi o único. O Espírito Santo, ele vem de uma maneira atuante, mas sempre esporádica, voltava para o trono. Ele nunca veio definitivo. Então, se veio e voltou, não é enviado. Então, vamos lá. Então, temos aí Yehoshua.
Ok? Então Jesus é a primeira classe apostólica. Não existe mais apóstolo nessa qualificação, ou seja, enviado pelo próprio Yahweh. Não existe mais. Aí vem a segunda. Aqui, ó. Segunda classe. Quem é que ocupa esse patamar da segunda classe ou segunda apostólica, segunda função apostólica? Aqui nós temos, ó, os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos. Quem enviou os 12 apóstolos? Que escolheu os 12? É lógico que tem os discípulos, teve os 70 que foram enviados, mas nós estamos falando de uma classe apostólica, então temos 12. Nós vamos tratar melhor isso em outras matérias mais na frente. Eu só quero te explicar a questão do apóstolo. Então temos aqui a segunda classe, os apóstolos. Então, Yehoshua foi enviado por Yahweh, e os 12 apóstolos foi enviado por quem? Por Yehoshua. Então, ó, aqui são os enviados por Yehoshua. Yehoshua, tá? Enviou os apóstolos. Então nós temos aí os apóstolos enviados por Yehoshua. Olha aí. É a segunda classe apostólica, está no nosso material aí. Olha aí. É Atos 21, 2. Foram enviados para testemunhas, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e aí vão pregar em Samaria, até os confins da terra. Tá? Temos aí a passagem que Cristo envia os discípulos, os apóstolos. Tá? Então temos aqui os apóstolos. Andaram com Jesus, caminharam com Jesus. Nós temos lá em Atos o que era necessário para entrar nessa qualificação. Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. Aqui vamos pôr aqui Atos, tá? Atos. Não vou pôr o capítulo nem o versículo, que aí você vai ler ele todo. Então Cristo e Yehoshua enviou os 12. Enviou os 12. Então, eles são chamados apóstolos, porque apóstolo é enviado. Então, eles são apóstolos porque foram enviados por Yehoshua. Aí temos a terceira qualificação aqui. Terceira qualificação. Terceira. Quem é essa terceira? Ora, quando Yehoshua enviou os apóstolos, nós vamos ver isso em paracletologia, em paracletologia e pneumagiologia. A terceira categoria aqui é a do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo, que é Deus. Quase que eu escrevi em hebraico, porque nós estamos encerrando a nossa faculdade de hebraico, quase que eu escrevi em hebraico. Então, mas eu quero deixar isso, irmão, porque quero aproveitar agora. Faça a sua matrícula no nosso curso básico de hebraico, vai ser maravilhoso. Nós vamos falar disso aqui tudo, tá? Tudo no original, o que significa. Então, faça o seu curso, procura aí o nosso vídeo, acesse o nosso canal do YouTube. Lá tem um vídeo que está explicando como fazer a matrícula, e na dúvida pode entrar em contato nesse telefone aí, que está aparecendo. Entre em contato nesse telefone e nós teremos o maior prazer, a nossa secretaria estará à disposição para informá-lo acerca do curso. Nós vamos fazer o curso básico no hebraico. Não é para você falar o hebraico fluentemente, porque para falar o hebraico você precisa de mais de 3, 4 anos estudando. Nós vamos dar um curso básico onde você vai aprender a ler o hebraico, você vai pegar as letras, a escrita do hebraico e vai conseguir ler, vai saber o que está escrito, vai poder formular as palavras, vai entender o mistério do significado das letras hebraicas, porque o hebraico ele é maravilhoso, irmãos. O hebraico é uma escrita gloriosa
e cada letra tem um significado, cada letra tem uma revelação gloriosa, como Betel, que usa o Beit. Então tem umas coisas gloriosas que vai ser passada nesse curso. Vão ser 24 videoaulas e nós vamos falar de uma maneira simples, fácil e objetiva que você vai aprender, tá? Fique tranquilo, não é igual esses cursos que você vê aí, que a pessoa já chega falando, não, nós vamos começar do princípio, beabá, vai ser uma coisa bem tranquila, você vai aprender, vai ser uma maravilha. Vão ser 3 aulas por semana, segunda, quarta e sexta, vai ter aula ao vivo, e você vai ter as aulas gravadas para assistir. Nós vamos ter a nossa plataforma, não vai ser colocada no YouTube. Então matricule-se, porque vai ser um grupo fechado e vai ter essas aulas de hebraico, coisa gloriosa, uma riqueza. Então vamos lá. O Espírito Santo. Quem o Espírito Santo enviou? Então temos aqui, Jesus enviado por Deus, apóstolo, os discípulos enviados por Cristo, apóstolo, e temos aqui os fundamentais. Vamos colocar fundamentais. Pastor, quem são os fundamentais? São aqueles que foram enviados pelo Espírito Santo e as suas escritas se tornaram bases, alicerces do cristianismo, que se tornaram, foram canonizados, que as suas escritas fazem parte da Torá, fazem parte aí da Bíblia, fazem parte do cânon. Então temos aqui, vamos colocar aqui Paulo. Paulo era apóstolo, enviado pelo Espírito Santo. Em várias cartas que Paulo escreveu, você vai ver escrito isso no início das suas cartas. Ele faz questão. Por quê? Porque os apóstolos não queriam aceitar a Paulo como apóstolo, porque Paulo não tinha andado com Jesus, não tinha caminhado junto com eles, Cristo, porque havia umas exigências para ser apóstolo. Abra sua Bíblia em Atos. Vamos ver isso aqui, porque temos que ver, né? Em Atos, Atos, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 21. Atos 1, 21. Anota aí, meu irmão. Eram as exigências apostólicas. Exigências apostólicas. Eles tinham exigências para ser apóstolo, tanto que quando Judas traiu Jesus e saiu do apostolado, para poder eles colocarem um outro apóstolo no lugar, ele tinha que preencher esses requisitos necessários para ser apóstolo. Olha aí, Atos capítulo 1, versículo 21. Portanto, olha a sua Bíblia aí, meu irmão. Portanto, é necessário que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, é necessário, para ser apóstolo, que dos homens que conviveram conosco, ou seja, que conviveram com eles, conviveram com Cristo, em todo o tempo em que Jesus viveu. Aí ele vai no versículo 22, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado aos céus, que um deles esteja conosco e sirva de testemunho da sua ressurreição. Aí indicaram 2. Então havia um colegiado ali, umas exigências, que para ser apóstolo tinha que ter convivido com Cristo, desde o batismo de João até o dia em que ele ascendeu aos céus. Se não estivesse dentro daquele período, eles não reconheciam como enviado por Cristo, como apóstolo por Cristo, ok? Então Paulo teve muitas divergências com isso. Paulo foi muito criticado no início do seu ministério, mas nós vamos tratar desse assunto quando nós fizermos a matéria de Atos dos Apóstolos, que nós vamos falar sobre as viagens paulinas
e vamos falar de Atos e vamos entrar nesse assunto. Mas para que você saiba que Paulo, ele era apóstolo dessa classificação aqui, ó, tá? Dessa graduação. Paulo, apóstolo. É apóstolo por quê? Porque foi enviado. Enviado por quem? Olha aqui. Pega aí a 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Em várias cartas, Paulo escreve isso. Por que pela vontade de Deus? Porque quem separa Paulo foi o Espírito Santo. Ele tem aquele encontro com Cristo, e aí vem Ananias, ora para ele, e ele então ele é separado pelo Espírito Santo. Paulo está vivendo agora um período em que o Espírito Santo é atuante. Como Paulo e Barnabé em suas viagens missionárias, enviado pelo Espírito Santo, nós vamos ver isso. Então, Paulo era apóstolo porque foi enviado pelo Espírito Santo. Tá? Essa classe que nós vamos falar são a classe dos enviados pelo Espírito Santo. Só que Paulo está na classificação dos fundamentais. Só Paulo ele escreveu 13 cartas. Nós vamos ver as cartas paulinas, que hoje são bases do cristianismo, que são bases para a igreja em geral, de ensino, doutrina. Então, ele escreveu e as suas cartas se tornaram fundamentos da igreja. Quem mais que entra aqui? Paulo, né? Pedro também. João. Né? Apesar deles estarem aqui nessa classificação, mas eles também são fundamentais, porque as suas cartas se tornaram aí fundamentos para a igreja. Até hoje estudamos a carta de Pedro, a carta de Judas, a carta de João, nós estudamos o Apocalipse. Então, eles escreveram e as suas escritas se tornaram fundamentos para o cristianismo, para a igreja, para o corpo de Cristo. Então, ele é apóstolo fundamental. Deu para entender? Por que apóstolo? Porque apóstolo é enviado. E aí temos a última classe apostólica. É a quarta classe, também enviada pelo Espírito Santo. Também enviada pelo Espírito Santo. Aí nessa quarta classe apostólica, aqui ó, nessa quarta classe apostólica, são os não fundamentais. Ou seja, eles não escreveram cartas que foi canonizado, eles não escreveram nada que foi colocado como padrão, como cânon da Bíblia, para ser dito que as suas escritas foram bases do cristianismo, no sentido de serem canonizados como verdades bíblicas. Então, os não fundamentais não escreveram como Paulo escreveu, mas são considerados apóstolos porque foi enviado pelo Espírito Santo. Por exemplo, aqui, Barnabé. Barnabé entra aqui, vamos ver isso aqui. Barnabé, Atos 14. Cadê? Vamos ver aqui, Atos capítulo 14. Atos capítulo 14. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão. Atos 14. Atos 14. Barnabé era apóstolo, foi chamado de apóstolo, mas Barnabé também não andou com Cristo. Barnabé também não se enquadra aqui. E Barnabé não escreveu nada. Nós não temos aqui nenhum escrito na Bíblia canonizado de Barnabé. Mas ele é chamado de apóstolo, porque ele faz parte do apostolado não fundamental
mas do apostolado enviado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para a obra missionária, e ele foi chamado de apóstolo. Como não considerar, meus irmãos, apóstolo a pessoa de Gunnar Wing, Daniel Berg, que vieram para o Brasil pelo Espírito Santo, enviados pelo Espírito Santo, e fundaram uma das maiores igrejas pentecostais, ou por que não dizer a primeira igreja pentecostal aqui no Brasil? Como não considerar eles apóstolos? Então, existe apóstolo hoje? Existe, mas não enviado por Deus, não enviado lá do céu, não enviado por Cristo porque andou com Cristo, não fundamental porque as suas escritas se tornaram cânon da Bíblia, mas porque foram enviados pelo Espírito Santo, e a palavra apóstolo é enviado, foram enviados pelo Espírito Santo, não são fundamentais, porém a sua vida, a sua história demonstra que realmente o Espírito Santo os enviou para uma grande obra, por causa dos feitos e realizações. Agora, apóstolo, irmão, com uma igreja pequenininha, 15 pessoas, eu sou apóstolo, 15 pessoas, cadê a história? Cadê as realizações? Cadê as confirmações dentro da sociedade, dentro da história que a pessoa realizou? Então, será que o Espírito Santo enviou mesmo? Então, tem pessoas que o Espírito Santo não enviou, ele mesmo se enviou. Aí ele mesmo se colocou apóstolo, ele abriu uma igreja e ele foi para tal lugar e disse, não, eu sou apóstolo porque eu me consagrei, eu me enviei e eu estou aqui porque eu sou apóstolo. Porque quando eu me envio, não tem confirmações, a minha história não se confirma. Agora, quando o Espírito Santo envia, os sinais acompanharão e demonstrarão que verdadeiramente é um enviado de Deus. Ok? Então, isto é o apóstolo. Irmão, não vai dar tempo de falar dos demais, mas nós vamos abordar outras matérias que vão falar. Pegue depois a prova aí, nós vamos passar a prova, tá? Porque temos aí o profeta, nós já falamos um pouco do profeta, evangelista, pastores e mestres. O apostolado que tem essas qualificações. Pegue aí amanhã, faça sua prova, tire uma notinha. Isso aqui nós sintetizamos esta matéria de cristologia essa semana. Na próxima matéria, nós vamos começar a matéria de número 9, que são os profetas menores. Nós vamos voltar aí ao Primeiro Testamento, e vamos falar da atuação dos profetas menores, né? E o que eles realizaram. Então não perca a próxima matéria no nome do Senhor Jesus. Matricule-se, porque algumas outras coisas nós vamos aprofundar no médio bacharel. Deus abençoe sua vida e que você cresça cada vez mais no conhecimento, porque você crescendo no conhecimento, Cristo vai crescer em você e você diminuirá para Cristo. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nos humilhamos na potente mão de Deus. Olha a aula passada, hein? Quem humilha-se a si mesmo será exaltado por Deus. Deus abençoe sua vida e até a nossa próxima aula.